E aí galera, beleza? Professor Sidney falando aqui de novo para as turmas de Eneja 4, 1 e 2 do Colégio Estadual Dr. Adino Xavier. Aqui é a segunda aula que eu gravo falando sobre aquele material que eu disponibilizei para vocês na internet, né, na plataforma nossa ali, tá bom? Na aula anterior nós falamos sobre o material 1 e 2, parte de eletrostática, as cargas elétricas, qual é a origem da eletricidade, e falamos também da produção e da transmissão da energia elétrica, de como ela é produzida até a forma como ela chega até nós aqui, na escola, em casa e tal, tá bom? Então hoje vamos falar de aspectos mais específicos da eletricidade, tá bom? Dentro da eletrodinâmica, nós analisamos o movimento da eletricidade através de suas características fundamentais, tá bom? E a primeira coisa que você tem que perceber é que a eletricidade é capaz de se mover. Sim, porque estamos falando de partículas, elétrons e prótons, que podem ser dotados de movimento. Nós vamos, por enquanto, nos concentrar no movimento somente de elétrons, tá bom? Ok? Beleza, então. Aí suponha que eu consiga fazer com que os elétrons se movam tudo para o mesmo lado. Isso é possível? É possível. Isso forma o que nós chamamos em física de corrente elétrica. Okay? A corrente elétrica, então, nada mais é do que o movimento, todos na mesma direção, ou seja, movimento ordenado, organizado, de partículas que contêm carga elétrica. Na maior parte das vezes, sem dúvida, essas partículas são os elétrons. Tá? Então, aqui, na corrente elétrica, nós podemos dizer que isso é o movimento ordenado de partículas carregadas. E essas partículas fazem o quê? Formam um fluxo de carga elétrica. Né? Porque as partículas são carregadas, a gente colocar o acento ali, né? Que partícula tem acento. As partículas têm carga elétrica, então elas levam essa carga elétrica com elas, ou seja, está passando carga elétrica ali por dentro do material, tá bom? E aí forma um fluxo de carga elétrica, certinho? Então, esse fluxo de carga elétrica me diz, então, que alguma coisa fez com que essas partículas andassem para o mesmo lado, tá bom? E eu posso, inclusive, levantar essa história a fundo, pesquisar, como os primeiros cientistas que pesquisaram isso fizeram, e determinar qual é a causa exata disso. Só que hoje a gente já sabe, né? Formam um fluxo. Quem é que causa o movimento? Pela segunda lei de Newton, eu vou ter uma força que provoca uma massa, a sua aceleração. Então, nesse caso, eu vou ter alguma coisa que produz uma aceleração. Isso é uma força. Normalmente, nós chamamos essa força de força eletromotriz. Nós apelidamos a coisa por trás da força eletromotriz de tensão elétrica. Ok? Então, essa coisa que causa o movimento é a tensão elétrica. Bom, então eu vou ter, por exemplo, um fio. Deixa eu colocar aqui um desenho, tá certo? Aonde eu tenho partículas que eu falei, né? E vou falar de novo, que eu vou considerar por enquanto o movimento dos elétrons. Tá certo? Então isso aqui é um fio, esses aqui são elétrons. Ok? Esses elétrons, eles estão se movendo todos para o mesmo lado. Uma tensão elétrica faz com que haja uma força que os direciona, por exemplo, da esquerda para a direita. Então, todo mundo vindo para o mesmo lado. Viu? Então, aqui tem uma maior quantidade e aqui tem uma menor quantidade de energia. Tá certo? De onde vêm esses elétrons? Esses elétrons normalmente vêm do material. Tá?
Esse material geralmente é um material metálico. Os materiais metálicos, eles têm uma característica de ter um ou dois elétrons na última camada. Eu já estou entrando um pouquinho de química, mas é rapidinho, tá? E nessa última camada, esse um ou esses dois elétrons estão assim, não com muita força agarrados ao átomo. Por causa disso, qualquer ventinho a mais, eles já saem do átomo. Entendeu? Eles têm tendência a perder esses elétrons facilmente. E aí esses elétrons ficam soltos no material, em movimento aleatório, cada um vai para o lado. Quando aparece uma tensão elétrica, esses elétrons passam a ir todos para o mesmo lado, formando fluxo, que a gente chama de corrente elétrica. Tá bom? Então a causa do movimento é a tensão elétrica, tá? E essa tensão elétrica, ela se dá em condutores elétricos, tá? E nós podemos chamar esses caras de condutores, mas não só metais são condutores, mas a maioria esmagadora dos condutores são metais, tá bom? Então nós temos aí, ó, um fio metálico, que eu vou colocar aqui, tá? Então eu poderia chamar de fio condutor, sem problema. E aí os elétrons estão passando aqui formando um fluxo. Agora, tudo em física acaba em conta. E aqui eu vou ter uma quantidade de carga elétrica que está passando. Se eu medir o tempo que isso vai levar para passar, eu posso determinar um valor para a corrente elétrica, que nesse caso eu vou chamar de intensidade da corrente elétrica. Tá? A intensidade é representada pela letra I, tá ok? E essa intensidade, ela nada mais é do que a contagem da quantidade de carga elétrica que vai passar aqui a cada minuto, ou a cada segundo, ou a cada hora, tá certo? Então, eu posso entender que isso aqui é uma divisão entre a carga elétrica e o tempo. A carga elétrica que vai passar ali, a quantidade, e o tempo que ela vai levar para passar. Isso vai me dar o valor da quantidade de carga elétrica, representado por Q, e da quantidade de tempo, que é representado por ΔT. Eu estou me adiantando um pouquinho aqui, que eu estou apresentando para vocês uma fórmula, mas nós não vamos usar ela em sala de aula não. Tá bom? Nossas avaliações não versarão sobre essa matéria dessa equação aqui não, tá bom? Estou apresentando para vocês, mas eu não vou cobrar dela, por isso que eu estou passando ela rapidinho, tá bom? Mas tem uma coisa que eu preciso falar que aí você precisa saber, tá bom? Isso aqui é uma carga elétrica? Isso aqui é uma carga elétrica, vou botar aqui como cenário igual. Isso aqui é tempo? É tempo. Então eu vou ter aqui uma coisa que é medida em coulombs e uma coisa que é medida em segundos. No final, essa aqui nem parece, deixa eu corrigir aqui. Segundos, essa. Então eu vou ter uma coisa medida em coulomb por segundo. Isso aqui vai ter uma unidade de medida, tá? Definida como sendo amperes, representada por A. Okay? Então, por exemplo, a intensidade da corrente elétrica, fiz a conta aí, deu 20. 20 o quê? 20 metros? 20 segundos? 20 graus Celsius? Não, 20 amperes. Tá? É comum, às vezes, você encontrar pequenos dispositivos, como, por exemplo, fusíveis, disjuntores, que eles têm uma inscrição como essa aqui. Aquilo ali representa a quantidade máxima de corrente elétrica que ele suporta que passe por ali. Tá bom? Então os amperes aqui significam corrente elétrica, ou o valor da corrente elétrica, ou intensidade da corrente elétrica. Tá bom? Essa corrente elétrica, ela tem uma intensidade pequena, uma grande, depende do sistema. Tá bom? A intensidade da corrente elétrica sempre vai depender da quantidade de carga elétrica que o sistema é capaz de ceder, ou que ele é capaz de
exigir para funcionar, no caso de uma máquina, de um aparelho. Tá bom? Agora, aqui eu falei uma coisa. A causa do movimento das partículas é a tensão elétrica. Sim. O que é a tensão elétrica? Também chamada de diferença de potencial. Tá? A diferença de potencial, ou tensão elétrica, nada mais é do que uma diferença entre as quantidades de energia elétrica disponíveis em um lado e em outro de um condutor, por exemplo. Tá? E essa quantidade diferente de um lado e de outro já é suficiente para fazer a corrente elétrica passar por dentro de um condutor elétrico. Tá bom? Então a tensão elétrica eu posso considerar que é um desnível, uma diferença energético. Ou seja, uma diferença nas quantidades de energia. Entre o quê? Dois pontos. E o que essa diferença nas quantidades de energia faz? Ué, não tem uma quantidade maior, uma quantidade menor? Na natureza é normal que quando tem mais energia e aqui menos energia, a energia passe. É assim com o calor, por exemplo, né? Onde está mais quente, passa calor para onde está mais frio. É assim com a água em dois reservatórios, né? Ou com um objeto caindo, né? Porque tem tanta água no reservatório mais cheio, quanto o objeto numa altura maior apresenta maior quantidade de energia potencial, cai para um estado menor, ou seja, isso é uma coisa comum na natureza. E na eletricidade isso acontece igualzinho a essas outras partes, tá bom? Então aqui essa diferença da quantidade de energia, ela faz o quê? Faz surgir corrente elétrica. Okay? E aí a corrente elétrica aparece desde que ela seja aplicada em um condutor elétrico, como um fio, por exemplo. Então aqui eu vou até colocar ali de maneira mais visível. Eu tenho um valor positivo, tenho um valor negativo aqui. Um positivo significa maior quantidade, o negativo significa menor quantidade. É a mesma coisa que se eu tivesse, por exemplo, uma pilha. Aqui tem sinal positivo, aqui tem sinal negativo. Sinal positivo significa que nesse lado eu tenho mais energia. E sinal negativo quer dizer que nesse lado eu tenho menos energia. Ok? E por causa dessas diferenças de quantidade, na hora que eu ligar, por exemplo, um fio aqui, ó, vai passar corrente elétrica ali. A corrente elétrica passa da onde tem maior quantidade de energia para onde tem menor quantidade de energia. Só que eu não posso, não devo colocar um fio puro aqui ligando um lado e outro. Dá ruim. Isso cria uma coisa que nós chamamos de curto-circuito. Pode botar fogo em algumas coisas, e nesse caso da pilha pode até fazer uma história na tua cara. Então, para não correr esse risco de botar um fio puro ali, coloca alguma coisa ali. Agora coloca alguma coisa legal, útil, né? Por exemplo, uma lâmpada. E aí esse fio vai desviar levemente para cá, ó. E aí você vai ver que a lâmpada faz o quê? Acende. Ok? Só acendeu porque eu apliquei aqui uma diferença de potencial, fez passar uma corrente elétrica que ela acendeu. Tá bom? E a corrente elétrica tem uma, adivinha só, unidade de medida. Assim como a tensão elétrica também tem uma unidade de medida.
Qual é a unidade de medida da tensão elétrica? É o volt, representado pela letra V. Ok? Então, a tensão elétrica, a voltagem, é aquilo que faz a corrente elétrica passar. E a corrente elétrica é literalmente a passagem da energia. Então, o esquema é você ter uma quantidade de energia maior de um lado e menor do outro. Para essa corrente elétrica passar, e aí você botar alguma coisa que não está passando a corrente elétrica para que ele funcione. Ok? Eu vou apagar então aqui o quadro para ir para a próxima parte da matéria. Segura aí que eu já estou voltando, ok? É rapidinho, ó. Aí, pessoal, voltamos, né? Então, agora nós vamos falar do material que está na parte 4, ok? Nós falamos ainda agora da corrente elétrica e da tensão. Nesse momento nós vamos falar de coisas relacionadas com a quantidade de energia que passa, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é a seguinte: energia. A energia elétrica que você usa, que é produzida lá, como a gente falou nas outras aulas, na outra aula anterior aí, ela vem de algum lugar e tal. Ela é produzida e transmitida por cabos, fios, essas coisas. Então, você tem uma voltagem que faz a corrente elétrica passar, e a energia pode vir de onde ela é produzida até nós que a consumimos. Ok? Nós temos então aí uma quantidade de energia disponível, que depende desses fatores, potência, corrente elétrica e tal. Mas de maneira geral, a energia elétrica ela tem a ver com a quantidade de carga elétrica, de partículas, tudo isso. Nós não vamos analisar tão a fundo assim, tá bom? Nós vamos analisar de modo geral. Tá? Então, de modo geral, ela é medida em joules, tá? A quantidade de energia é medida nessa unidade de medida, né? A quantidade de energia, e consumida por aparelhos e esses aparelhos elétricos têm determinados valores, tá? Transformada em outras formas de energia, tá? As várias aparelhagens que nós temos contato, que se alimentam de energia elétrica, elas produzem outras formas de energia. Então, aparelhos que nós temos transformam a eletricidade em luz, som, calor, em movimento, tá bom? Então, todas essas formas de transformação de energia, elas são perfeitamente analisáveis, projetáveis, já se tem conhecimento delas, e elas definem a função do aparelho que você está usando. Ok? Muito bem. Antes de falar da potência, da energia geral, vou falar aqui da potência, que é a quantidade de energia elétrica né? A potência elétrica é a quantidade de energia elétrica consumida, tá certo? Então aqui nós temos uma definição, que também é geral. A potência é a quantidade de energia consumida a cada segundo, ou a cada minuto, ou a cada hora. Aqui na potência elétrica nós temos a quantidade de energia especificamente elétrica. Tá? Então segue o mesmo raciocínio, tá? É energia elétrica que pode ser consumida se for um aparelho ou produzida se for uma usina, a cada tempo. Tá bom? Essa definição leva a seguinte resultado: quantidade de energia dividido por tempo. Isso é o valor da potência. Ok?
Caso tenha ficado muito rápido assim essa passagem, é só você lembrar aqui, ó, o que é? É energia. E o que é T? Tempo. A energia eu falei que é medida em joules e o tempo é sempre medido em segundos. Tá bom? Então o valor da potência, ele na verdade é a quantidade de energia dividido por tempo, que vai me dar um valor numérico e que vai ser medido em joules por segundo. Só que isso leva um nome, tá? Watts, representado por W. Ok? Então a potência, via de regra, é medida em watts. E watts representa a quantidade de energia em joules consumido ou produzido a cada segundo. Tá bom? Agora, ali a definição geral. Tá bom? Aqui, ó. Aqui é a definição geral. E aqui a definição específica, vamos dizer assim, né? Especial, única, tá? Única para essa matéria. A potência de um aparelho ou de uma usina vai depender da tensão elétrica que ela é capaz de estabelecer e da corrente elétrica que ela é capaz de transmitir. Depende desses dois valores, tá bom? Então, aqui eu vou falar que depende da tensão e da corrente. E aí vem a fórmula que nessa matéria é mais tranquilinha, tá bom? O que é então a potência? Potência então é o valor da tensão elétrica multiplicado pelo valor da corrente elétrica. Ok? Então aqui eu tenho a fórmula que é geral, ok? Deixa eu dar uma grifada aqui, uma destacada. E aqui eu tenho a fórmula que é específica, tá? U é o valor da tensão elétrica, tá? Medida em volts, e I é o valor da corrente, medido em amperes. Tá? Deixa eu colocar aqui a setinha azul, né, para combinar. Isso. E essa setinha azul aqui, ó, bota aqui. Beleza. E aí eu posso fechar o quadradinho aqui. Show, tá? Então, quando você tem um aparelho com certa potência, ele é capaz de consumir uma quantidade de energia por segundo. Então, quanto maior a potência do aparelho, teoricamente, mais energia ele consome. E isso vem me lembrar que eu posso usar essa definição para determinar, por exemplo, qual é a energia que o aparelho consome. Energia elétrica consumida. Ok? Essa energia elétrica consumida, ela depende do quê? Um aparelho que você liga vai consumir uma quantidade de energia que depende então de duas coisas. Depende da potência que ele tem e depende do tempo que ele fica ligado. Então, depende o quê? Dessas duas coisas. Tempo, ok? E essa dependência é representada por outra fórmula. A energia consumida é igual ao valor da potência multiplicado pelo valor do tempo. Tá aí, tá? É exatamente essa fórmula se eu aplicar aqui uma regra de 3. Tá bom? Essa fórmulazinha que então me dá a quantidade de energia que é consumida. Tá? Se eu tiver o valor da energia medida em joules, é porque a potência vai ser medida em watts e o tempo vai ser medido em segundos. Tá? Que nem aqui, ó. Joule, watt, segundo. Joule, watt, segundo. Mesma coisa. Tá bom? Mas quando você recebe a conta de luz, essa quantidade de energia consumida no mês, bem informada. Tá bom? Só que na conta de luz, a unidade de medida é diferente, porque a unidade que ele usa
é adaptada para o tipo de cobrança. E a cobrança da conta de luz é mensal. Tem que lembrar que um mês dá, em média, 30 dias. Ok? E por causa da cobrança ser mensal, se o valor da conta de luz, da quantidade de energia que consta ali, viesse medido em joules, o valor já seria gigantesco. Muitos zeros, ia ter que colocar em potência de 10. Para facilitar, eles usam outra unidade de medida. Tá? A unidade de medida da energia em quilowatt-hora. Tá? É uma quantidade de energia que é grande. Grande quanto? Vamos lá. 1 kWh equivale a 3.600.000 joules. Ou se você preferir entre aspas, né? Colocar em notação científica, deixa eu colocar aqui, 3,6 vezes 10 elevado à sexta potência em joules. Ok? A energia medida em quilowatt-hora vai dar isso aqui, ó. 1 kWh vai 3.600.000. Por que se usa essa unidade de medida aqui? Porque os valores envolvidos são muito grandes. A quantidade de joule, a quantidade de energia de um joule é muito pequenininha. A quantidade medida por 1 kWh é muito maior. Tá bom? Então, como a conta de luz é medida a quantidade de energia consumida em um mês, ele vai dar números grandes. Tá bom? E se for, por exemplo, medida a quantidade de energia consumida não em uma casa, mas em um bairro, uma cidade e até um estado ou um país, aí esses valores aqui ficam ainda maiores. Por isso, ao invés de quilowatt, você pode usar unidades como megawatt e até gigawatt, tá bom? Que são muito maiores que quilowatt-hora. Tá ok? Eu vou dar uma limpeza no quadro aqui, daqui a pouco a gente volta explicando a última parte da matéria, que é a parte de resistência. Fui!